Atualmente, o tema autismo se tornou bastante recorrente porque é uma demanda que chegou aos espaços escolares pela garantia dos direitos nas legislações e demais documentos oficiais, mas porque também é uma realidade que está aí, que precisa ser vista, que precisa ser olhada, compreendida, aceita. Antigamente, essas pessoas eram excluídas ou não eram identificadas. Hoje, com os diagnósticos sendo viabilizados cada vez mais cedo, não tem como negar essa realidade. Então, muito se fala sobre o autismo, né? Existem muitos cursos online, presenciais, palestras, profissionais falando nas redes sociais sobre o autismo, mas muitas vezes a gente vê angústias de professores com relação ainda às características do autismo. Tem aspectos que constituem uma condição, que podem ser melhorados, minimizados. Um autista nível 3, que a gente chama, né, nível 3 de suporte, um nível grave, pode vir a ser um nível 2, um nível 1, mediante os estímulos, mediante o ambiente, a assertividade das intervenções. É possível regredir no sentido positivo, diminuir a gravidade, né, proporcionar melhoras. É possível. Da mesma forma que a negligência, a falta de estímulo, a falta de assertividade pode fazer um nível 1 chegar a ser nível 3. Não existe a cura para o autismo. O transtorno do espectro autista ainda não tem uma causa ratificada, né? Uma causa descoberta e afirmada pela ciência. Olha, é isso que causa o autismo. Existem estudos, existe grande probabilidade de ter alguma relação com o aspecto genético, né? Mas ainda não se tem uma certeza do que causa o autismo. Mas o que é importante a gente na escola prestar atenção? A criança com autismo, como característica, né, como um aspecto intrínseco, tem dificuldades no contato visual. Mas isso não quer dizer que ela não sinta, que ela não perceba e que ela não leia o ambiente à sua volta de outras formas, fazendo uso de outros sentidos e percepções. Contato visual é prejudicado, mas existem outras maneiras de acessar. Um segundo aspecto, as questões de linguagem. É muito importante enfatizar que o autista, quando possível, precisa ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, pela pedagoga, né, pela professora da sala, mas também por TO, por fono, por psicólogo, para que o desenvolvimento aconteça em muitas dimensões e não apenas em uma. E que essas dimensões e que esses fazeres profissionais conversem entre si e sejam de fato complementares, porque o sujeito é único no centro dessa teia de apoio. E para que ele evolua, os esforços precisam conjugar para a mesma direção. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando há perspectiva de desenvolvimento de linguagem, ótimo. Mas existe o momento de reconhecer que talvez é preciso fazer uso de uma linguagem alternativa. Eu preciso ensinar esse aluno a mostrar de alguma outra forma, quando ele não é verbal, que ele quer água ou que ele precisa ir ao banheiro. Eu preciso de uma rotina visual na sala de aula, com os principais elementos ali do dia, com as principais pessoas da equipe, para que essa criança, assim como todas as outras, diminua o seu nível de ansiedade ao visualizar o que vai acontecer ou saber que não vai acontecer, porque quando a gente espera muito por uma coisa e ela não acontece, a gente também se frustra, né? E para o autista que não tem a linguagem para se expressar muitas vezes, né, que a linguagem não tem função comunicativa, é ainda mais angustiante. Então, o que eu puder prever, antecipar para ele, avisar, para que ele se reajuste, para que ele se regule diante do que está posto, melhor.
Porque o que acontece? Na falta da linguagem verbal, o comportamento vai assumir função de comunicação. E às vezes de uma forma exagerada, de uma forma que a gente julga inadequada. Então, às vezes a gente faz a leitura de um comportamento e não é nada daquilo. Como a pessoa não tem condições outras de se expressar, de se explicar, é o comportamento que vai assumir essa função. Então, nós precisamos olhar para esse corpo, nós precisamos olhar, né, para essa expressão, para a forma como essa pessoa se expressa e tentar entender o que esse comportamento quer comunicar. O que aconteceu antes desse comportamento? E o que aconteceu depois desse comportamento? É uma criança que não tem a compreensão das relações, da dinâmica das relações, né? Que não usa realmente a linguagem com função de comunicação, de contexto, que não tem coerência, que não tem coesão, que muitas vezes vai apresentar a ecolalia, que é a repetição, ou da última palavra que falamos, ou de uma frase específica. Então, são condições, são aspectos intrínsecos ao transtorno do espectro autista. Não tem como a gente pegar uma pessoa com 30 anos e falar assim, não, vamos esperar que ela vai falar. Claro que quando a pessoa dá indícios de que tem esse potencial, ela é estimulada ao longo da vida, ao longo do tempo, e vai sendo percebido, mesmo que lentos, avanços, ótimo, tem que dar toda a estimulação, mas a gente não pode apostar todas as fichas, né, num desenvolvimento que até uma certa idade não aconteceu. A gente precisa ir munindo essa pessoa de outras ferramentas, que sejam as PECs, que são as figuras relacionadas ao cotidiano, ao dia a dia. Essa criança precisa ser munida de outras ferramentas de comunicação, porque senão o comportamento vai ser esse veículo muitas vezes. Os movimentos estereotipados é uma outra característica dessa pessoa, né? Muitas vezes a gente quer, entre aspas, normalizar, extirpar aqueles movimentos que nos incomodam, né? Porque não faz parte do nosso repertório. Nós não temos esses movimentos para comunicar, para nos regular, não tem uma função para nós. Então, muitas vezes incomoda, mas para o autista tem uma função reguladora esses movimentos e por isso precisam ser compreendidos, aceitos. As questões sensoriais são centrais no transtorno do espectro autista, porque muitas vezes existem disfunções no processamento das informações. Então, tem crianças autistas, adolescentes, pessoas que vão adorar o abraço, o toque. Muitas vezes até a gente chama, né, de massagem profunda, precisa de um toque físico. Outras têm uma sensibilidade muito aguçada e não suportam o abraço, por exemplo. E não é com você o problema. O cérebro dispõe de mecanismos de ajuste de estímulos recebidos. Então, quando a gente ouve um som muito alto, às vezes incomoda, mas o cérebro vai ajustando, chega um ponto que aquilo se torna tolerável. Às vezes, quando a gente sai do ambiente, fica até um barulhinho no ouvido, incomodando, né? Até o ouvido acostumar de novo. Os autistas não têm, né? Costumo brincar, não tem esse botão no painel de controle. Eles não filtram o que escutam, não conseguem modular os estímulos que recebem. Então, recebem uma descarga muito violenta, sensorialmente falando. E isso se torna insuportável. Por isso as leis, né, que proíbem os fogos de artifício e outras regras que socialmente vão sendo estabelecidas na medida em que a condição dessas pessoas vão sendo reconhecidas. Então, é importante a gente pensar nisso, nesse limite do outro. Limite a grandes aglomerados, limites a espaços muito abertos, dependendo da situação. Via de regra, o autista precisa de delimitar o seu espaço para que ele se sinta seguro, para que tenha um contorno, para ir ajudando nessas modulações, para ir ajudando nesses ajustes necessários que o cérebro precisa fazer em relação aos estímulos para dar conta. Porque o autista, ou ele vai ser
via de regra, né? Sempre existe exceção, mas existem esses perfis. O hipossensível, que é aquele que busca intensamente por estímulos, porque eles não o sentem de uma maneira natural, né? Muito leve, muito sutil, muitas vezes não chega no cérebro esse estímulo. Então ele busca um estímulo mais brusco, por exemplo. Uma criança que se joga no chão, que bate a cabeça, pode ser outras coisas, mas muitas vezes está buscando estímulo, né? Quando fala assim, porque o autista é insensível à dor, né? Ele tem comportamentos autolesivos, ou então ele tem uma seletividade alimentar, ele não dá conta da textura de alguns alimentos. Por quê? Porque ou ele tem essa falta de sensibilidade e aí ele busca uma intensidade física para esse estímulo poder chegar no cérebro, poder chegar onde precisa, ou ele é muito sensível e aí ele não tolera o toque, não tolera o barulho, desorganiza. Então, eu preciso fazer um acordo com o grupo quando eu tenho um autista. Eu preciso fazer um acordo ou ter claro dentro de uma empresa, quando eu vou contratar um autista, por exemplo, com idade avançada, vou fazer inserção no mercado de trabalho. Eu preciso saber que essa pessoa não vai se socializar como as outras e que nem por isso ela é antipática. Muitas vezes ela só não dá conta do ambiente. Então eu preciso saber do que essa pessoa dá conta. Mas na sala de aula do ensino regular, com a inclusão decretada, eu sou obrigada a colocar o autista com mais 30. Então, eu vou fazer um acordo com o grupo. E não é um acordo de rotulação, de discriminação, de rejeição. É um acordo de compreensão, de empatia, de acolhimento com essa criança, com esse adolescente autista. É fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, porque nós também temos nossas fragilidades, nossas intolerâncias, nossas dificuldades, né? Então, é necessário fazer esse exercício para que o autista seja compreendido de forma integral e não seja exposto a situações difíceis, porque ainda hoje nós temos famílias que enfrentam situações muito constrangedoras nos espaços sociais, porque as pessoas não sabem como os autistas funcionam. E aí discriminam, rotulam e criam situações complicadas. É a condição dessa pessoa e a gente precisa olhar para isso, né? Então, aqui algumas características, teriam muitas outras, como a fixação em objetos giratórios, a fixação por luzes, infinitas outras características, mas talvez essas sejam as mais centrais. Daremos continuidade nesse conteúdo no próximo vídeo.